Olá, eu sou a Laura Lopes, repórter do site da revista Época. Estou aqui com 4 pessoas para discutir a gagueira como gancho do filme O Discurso do Rei. Primeiro, Inês Maia Ribeiro, que é a presidente do Instituto Brasileiro de Fluência. Paulo Amaro, que é coautor do livro Ensaio sobre a Gagueira. Roberto Tadeu, que é um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Fluência, o IBF, e a Sandra Merlo, que é diretora científica do IBF também. Bom, eu queria saber o que vocês acharam do filme, como ele retrata a gagueira e como que vocês se sentiram assistindo. Bom, eu gostei muito do filme. Senti um sentimento de inclusão, de pertencimento. Você se vê retratado na tela de uma forma real, honesta, sem preconceito, sem que seja preconceituosa, é muito bom. Eu acho que foi a primeira vez que a gagueira apareceu de uma forma respeitosa, sem ser chacota. Então mostrou alguém normal e não abobalhado, sabe? Que estava tentando melhorar. E aí eu achei que isso é algo que a gente de fato enfrenta. Eu gostei porque, né, ele demonstra exatamente, né, alguns desafios, né, que nós, né, enfrentamos, né, no nosso dia a dia, né. Ele foi bem assim, né, bem real, né, com relação aos nossos sentimentos, né, inseguranças e medos. E força também. E o melhor, né, é uma história real, né? Uma história real. É uma verdade que o roteirista tentou ser o mais fiel possível. Então não é uma hipótese, não é uma ficção, é uma realidade. Mas ele é muito fiel e muito bem interpretado, né? Então quando você olha o Colin falando, a gente vê o esforço, né? Que ele de fato estava fazendo um esforço para interpretar mesmo. Teve uma entrevista dele que ele falou assim que o que a gente ia ver era um homem tentando não gaguejar, que ele tinha conseguido aprender tão bem que a gente ia ver ele tentando não fazer. Que eu acho que de fato é o que acontece com a gente, né? Entendi. Como as quebras são involuntárias, o que se tenta é não gaguejar, não é? Uhum. O que se tenta é não cair na ruptura, durante aquele momento de ruptura involuntária, que você não espera. Então você consegue ver o tremor de lábio inferior, você consegue ver a angústia em uma pessoa cheia de conteúdo, cheia de inteligência, né? Cheia de capacidade. Expressões, né? Ele é muito rico em demonstrar os nossos sentimentos em relação à gagueira, né? O medo, a vergonha. É bom você falar isso porque tem muita gente que acha que a gagueira ela tem um fundo psicológico, ela é causada por um problema psicológico. E o que acontece na verdade é que a própria gagueira causa problemas psicológicos, sociais na pessoa. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Eu volto em minha história e vejo que jeito que isso se cronificou, né? Acho que quando a gente é muito pequeno, a gente começa a ter dificuldade, os pais não conversam disso abertamente com a gente, fingem que não está acontecendo nada. E isso
porque de cada 4 crianças de cada 5 crianças em que a gagueira incide, uma só vai ficar gaga. 4 delas some mesmo a gagueira. Então, eles pensam assim, bom, espera que vai passar, e não fala nada. Para quem, como a gente, que não passa, você vai sentir vergonha disso daí, né? Porque você não consegue, aí ao mesmo tempo que não se conversa abertamente, eles ensinam você a falar. Eles falam, fala devagar, fala direito, pensa antes de falar. Como se a gente pudesse, né, controlar isso aí. Aí você junta já vergonha, culpa, né, porque é tão fácil, como é que eu não consigo, né? São sentimentos muito fortes para uma criança de 4, 5 anos, né? Às vezes a gente pega famílias assim, 2, 3 gaguejaram e um ficou crônico. Eu não tentei o suficiente, eu não me esforcei. O que é absolutamente irreal isso, não é verdade, não é? E o que o Paulo falou é mais grave ainda, esse espera que passa. Mais grave do que vir da família, que é leiga, que ainda não tem o conhecimento, é que isto ainda acontece, né, com muitos profissionais que falam para a família, olha, espera que passa, é normal. Não é essa? Só passa em alguns, né? Os que não passam vão carregar esse peso por toda a vida. Um aspecto também interessante é com relação à culpa, né, que a gagueira, ela traz, né, consigo, né, uma culpa de que, né, se, por exemplo, como, né, disse o Paulo, eu não tentei direito, eu não segui, né, a orientação, né, do meu pai ou da minha mãe direito, né, ele fala, por que eu não consigo? Então, né, isso cria, né, uma culpa muito grande, né, em uma criança que gagueja. Essa culpa, no futuro, ela vai, né, atrapalhar, né, o desenvolvimento dessa criança, no sentido, né, por exemplo, né, de relacionamentos, né, o desenvolvimento global de uma pessoa. No filme eu não vi nada que desse pra gente inferir qual que era a causa do distúrbio dele. A gagueira hoje a gente entende que ou ela é hereditária ou ela vem por uma lesão cerebral. No filme não aparece, pelo menos eu não sei se eu perdi, mas eu não vi nenhuma informação que desse pra gente pensar, olha, tem cara de ser hereditária ou tem um jeito de ser neurológica mesmo. Agora, por outro lado, a questão da emoção, ela é importante sim, não como causa, mas depois que a gagueira já está instalada, a emoção pode vir para piorar a fala. E uma coisa que eu achei no filme brilhante, que eu acho que retrata muito bem o que a gente vive, é que quando ele estava em alguma situação que ele queria fazer algo, mas ele não se permitia, ele se censurava, a gagueira piorava. Isso a gente sabe que de fato é verdade e existem até estudos que mostram que isso se chama resposta de congelamento. Então, de fato, a parte emocional influencia muito na fala, sim, mas não é ela que causa. Eu tenho ouvido assim muito, mas li inclusive, mas trata-se de uma questão emocional a gagueira do rei. Quando ela fala, não existe nada que está ali mostrando. É que ele dá um entender assim, você tem problemas com seu irmão, o seu pai era não sei o quê. E talvez viesse antes. É que ele dá alguns dados históricos, né? Mas eu acredito realmente que esses dados históricos, ele vai bater em encontro com o conceito que a pessoa tem.
para nós que sabemos das causas genéticas, para nós que sabemos das causas lesionais, aquilo lá apenas é um dado do histórico da vida dele. Como acontece, o irmão também sofria outras coisas, ou as outras pessoas também estariam fazendo isso, mas é interpretado com a pessoa de acordo com o repertório cognitivo e o repertório emocional que a pessoa que está assistindo tem. Mas eles não falam, olha, isto é a causa. Tanto que ele vai procurar um terapeuta da fala, ele não vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, ele não tem um divã para ele deitar, ele está sentado. Falando em terapia, eu queria que vocês contassem um pouco a experiência de vocês, pegando como gancho os tratamentos ortodoxos que ele passou com o Lionel, né? E também falassem um pouco das simpatias, né, para curar a gagueira. O que nós passamos, acho que todo gago que se preze já passou por isso. Ou pulou a história, né? Ou pulou alguma coisa na história. Ou pulou a história. Colher de pau na cabeça, susto, água gelada, banho de água gelada, muito comum. Beber água na casca do ovo. Isso, né? Enfim. Pintinho piando na boca. Ainda bem que a gente pode ir disso agora, né? E é muito comum isso. Todo gago que você conversar, ele vai falar, não, já fizeram isso comigo. E outras mais que algum inventa, né? Alguma simpatia que é regional, não sei, que a gente não conhece. Mas geralmente são esses daí. Clássicas, né? E além disso, vocês viviam com galo? que eu acho, mas o que eu acho pior ainda é que depois que você saía disso, isso já 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Que você conseguia chegar em uma fono. Você chegava todo esperançoso, não? Opa, agora eu vou, né? Chegava na fonte e falava, não, você não tem nada, isso daí vai sarar, isso daí vai passar. Completamente despreparadas para nos atender, né? Sem saber o que é a gagueira, né? Hoje nós, graças ao IBF, principalmente, e algumas outras pessoas também aqui no Brasil, a gente sabe o que é gagueira, a gente tem informação atualizada diariamente, né, praticamente, do que é a gagueira, do que está sendo estudado em relação à gagueira, aspectos exato, no mundo inteiro, genéticos, neurológicos, etc. Então hoje é mais fácil ser gago do que há 40 anos atrás. Essa questão de simpatias, mágicas, truques, assim, isso me faz pensar que, no fundo, as pessoas querem ver se encontram uma solução mágica, algo assim que faça a gagueira sumir, né? Se vocês perceberam, foram 14 anos nesse intervalo, né, de ele lutando para ele tentar aprender a como manejar aquela fala. Quer dizer, a gagueira não é algo simples que dê para resolver do dia para a noite. É claro que também eu acho que não precisa, principalmente hoje em dia, passar 14 anos até você ter uma melhora significativa. Hoje isso é muito mais rápido, mas acho que isso mostra pra gente como esse caminho pode ser longo. E ele não resolveu, na verdade, ele melhorou e ele consegue, né, ter um controle maior sobre aquilo. Exato. Sim, depois ele continua melhorando, mas ele continua com acompanhamento até o fim. Continua gago. Isso é que é o bom do filme. Ele começa gago e continua gago. Então eu me vejo ali. Se eu vou num filme que o cara inicia gago, depois de um pouco ele não é mais gago, falou, opa, estão me enganando. Alguma coisa aí não está certa, não. E das suas terapias? Mas, né, geralmente as pessoas procuram, né, esse tipo, né, de cura, né, bem milagrosa, muito milagrosa. Né? Eles chegam, né, no consultório e não se, né, envolve, né, com, né, o processo terapêutico dele, tá? Isso é bem, né, comum, sendo que, né, atualmente, né, disponível, né,
muitas informações sobre a gagueira. E quanto aos tratamentos por quais você já Os passou? tratamentos, nossa, eu já fiz muitos, né? O primeiro, por exemplo, aos 14 anos, eu fiz com uma profissional que, né, adotava uma abordagem terapêutica baseada em relaxamento só. Eu deitava no chão, ela colocava um travesseiro e passava com, né, as mãos aqui no meu rosto, né? E eu ficava 40 minutos nessa e conversando. Deitado. Outra terapia que eu me lembro, né, e mais assim recente, aonde, né, eu deitava no chão e rolava. Que nem Do acontece no filme. Exatamente. E efetivamente Rolava é diferente. Uma parte aqui. O que acontece no filme, que rola, não é uma técnica terapêutica que, como uma que existe aqui, que rola, enfim, faz outras coisas. O que aparece no filme é uma técnica de relaxamento muito usada no teatro. Como o Lionel era uma pessoa de teatro, ele vinha de teatro, entendi. então o que ele mostra ali é um relaxamento mesmo, uma soltura. É muito usado isso no teatro. Entendi. E ele É diferente da do usava Roberto. também técnicas vocais, né, que são Também também, do teatro. utilizadas no teatro. Às vezes você gagueja muito numa semana, ou outra semana nada. Às vezes um dia você gagueja muito, outro dia nada. Quer dizer, as pessoas ficam olhando aquilo aí e falam, opa, Confuso. eu vou curar isso daí, Nem alguma o carro coisa aí entende. está errada. Então, Né? O que está acontecendo. exato, aí acreditam nessa lenda. Ela veio do nada, ela vai embora do nada. Um dia eu amanheci gago, outro dia eu não vou. É uma esperança que as pessoas têm. Elas evitam aceitar-se enquanto gagos. Então nós temos a terapia fonoaudiológica especializada, isso é importante porque hoje na fonoaudiologia, a fonoaudiologia só mexe com todos os problemas de linguagem e de audição, né? Então é importante saber assim, qual é a experiência desse profissional em gagueira, quantas altas ela já deu, quanto tempo ela demora, isso é bastante importante, né? Existe... Para ilustrar isso, né, Inês, eu acho que eu passei por umas 5 fonos no mínimo. Acho que você também, né, Roberto? Você deve ter uma Também experiência passei dessa. por muitos, né? E que não... Até você conhecer alguém que saiba o que é gagueira. E umas 5 não sabia. Não, você fica lá, ela te atende, te trata, fala que vai passar, fala pra você relaxar e tal. E a gagueira tem uma característica, né, Paulo, que ajuda a confundir um pouco isso, porque ela se modifica com bastante facilidade. Então, às vezes, você dá alguma técnica, um profissional assim, começa com uma outra técnica, eu posso usar, eu vou falar mais fino. É verdade. Por algum tempo vai conseguir, vai funcionar. Só que é temporário e altamente prejudicial, mas vai funcionar. Então, assim, a gagueira do desenvolvimento, ela sofre tem preconceito porque está falando fino, né? E ainda vem com uma lesão de prega vocal, que aí vai ter que fazer as cirurgias nos tipos de terapia que hoje estão disponíveis, né? Então está disponível hoje a terapia fonoaudiológica especializada, como a gente está falando, né? Uso de medicamentos que podem abrandar e melhorar a questão da gagueira. Uso da tecnologia, que são aparelhos e softwares, né, que você pode baixar da internet gratuitamente, que você usa numa das orelhas e que ajuda a promover fluência, que segue o mesmo, ou princípios bem parecidos com o que faz no rei, né, o mascaramento, então, que a Sandra explicou tão bem. E a questão da psicoterapia ou psicanálise, né? Também pode ser bom para a pessoa viver mais. Para que serve a terapia? Para que serve a psicologia? Para que você viver melhor, né? Você ter uma vida melhor. Então, autoestima sim, é importante. Sim, é para resolver. Mas não resolve. Se o medo, a gagueira, né? Não, se o medo piora a gagueira, claro isso. se a pessoa sente menos medo em relação ao mundo, em relação
questões de crise, preconceito e tal? Também. Não, mas a psicoterapia é um recurso que todos Pra nós, todo mundo. todas as Pra todo pessoas mundo, estão, né? para Lógico. viver melhor ou resolução de conflito. Basicamente, Sim. essas duas vertentes, né? Então, Exato. eu acho que é importante deixar isso, que nós, mesmo sabendo que não é uma questão psicológica, a causa, nós não temos absolutamente nada, Nada contra, pelo contrário, gostamos muito. Porém, não é o tratamento indicado para o distúrbio da fluência, para a gagueira, e não é a causa. Vocês tiveram algum momento, quando começaram a falar sobre o filme, que o filme aumentasse ainda mais o estigma, né, dos gagos, aumentasse o preconceito, trabalhasse de forma errada? Como é que Eu tinha muito medo disso, muito receio, né? A gente, quando começou a ouvir desse filme, que era né? candidato ao Oscar e tal, eu falei, ah, meu Deus, o que vem aí, né? Porque a exposição é muito difícil para a gente. Tem uma cena no começo do filme que o terapeuta fala para o rei que ali eles teriam que ser normais, uma relação entre iguais, ele quis dizer, né? O rei responde assim: se eu fosse normal, eu não estava aqui, eu estava em casa com minha família. A exposição é muito doída para o gago. Ele só se expôs daquela forma porque ele não tinha outra alternativa. Ele era o rei, né? Então ele era o duque, mas ele tinha compromissos públicos, ele era um nobre, né? Mas todo gago, o sonho do gago, ainda que não esteja resolvido, que não tenha aceitado a gagueira, é ficar desapercebido, é ficar incógnito, é ficar escondido. É isso que o rei quis dizer ali, né? Fala, se eu fosse normal, não estaria aqui. E outra coisa, do medo que nós, do IBF, ou todas as pessoas que gaguejavam, a gente já estava sabendo desse filme desde setembro de 2010, né? Outubro, a gente já estava bastante apreensivo, né? Nós só fomos realmente nos acalmar quando nós começamos a receber informações da Associação Britânica de Fluência, que eles assessoraram muito a construção do personagem. Então a gente sabia que era sério, a gente sabia que vinha com bastante respaldo mesmo, né, de uma sociedade. É bom dizer até, Inês, que na Inglaterra, Estados Unidos, os gagos se assumem enquanto gagos. Aqui não. Você vê aí Murilo Benício, Alvino Salvador, tem mais outro gago, é aquele do circo lá, como é que é, o Frota lá, eles se dizem ex-gagos. Não, eu era gago, mas agora eu não sou mais gago. Para quem gagueja, que vai continuar gago a vida toda, isso é um desserviço, né? E esses caras são gagos, continuam gagos, mas não se assumem. Estados Unidos, Canadá, tem até um slogan, né? Se a gagueira não parou essas pessoas, não deixe que ela pare você, Isso, né? Então aí aparece, né? Marilyn Monroe, aparece Sim. Julia Roberts, aparece o Bruce Willis, tem uma lista imensa de pessoas que conseguiram grandes sucessos e se assumem, né? E continuam, mesmo gaguejando, né? Uma pessoa que me falou assim, não, mas essa história é ficção, né? Eu falei, não, é uma história real. Ele falou, mas como que um rei vai ser gago? Eu disse, porque a gente não imagina que um rei vai ser tão humano, né, a ponto de ter um defeito como todo mundo pode ter, né? No caso, na fala, mas talvez poderia ser outra coisa também, né? Então, quer dizer,
Eu acho que isso vai mexer com o estigma que as pessoas têm, né? A gente espera, né, Sandra, que deu uma... E nisso entra aquela frase, né, Paulo? Se é difícil para um rei, né, que dirá para um plebeu como eu. Não é? Muito bom. No filme, quando ele escuta aquele som, né, ele consegue ler sem gaguejar. E também quando ele fica muito nervoso e brigando, discutindo com alguém, ele também gagueja menos. No filme ele não gagueja. Eu queria saber o quanto isso é comum, se isso é real mesmo, e quando essas coisas acontecem normalmente com vocês, ou se existe algum padrão de melhora ou de piora. Naquela hora que ele lê e ele ouve uma música muito alta e ele não ouve a fala dele, ele está sob um efeito de mascaramento. Então, a gente sabe que quando tem uma mudança nesse feedback auditivo, muda a rota de processamento da fala no cérebro e isso melhora a fluência. Então, isso não é uma coisa que vem do nada ou uma coisa emocional, tem uma base orgânica. No caso da raiva, já é uma outra coisa. A gente sabe que tem emoções que facilitam a fluência e outras que pioram a fluência. Então, quando a pessoa tem algum tipo de emoção que faz com que ela tenha alguma ambiguidade, faço ou não faço, falo ou não, vou ou não vou, a gagueira tende a piorar. Por quê? Porque, digamos assim, áreas do cérebro que estão relacionadas com a emoção inibem as áreas de fala. A raiva é uma emoção que praticamente extingue essa ambiguidade, então tende a melhorar muito. A gente pode contrastar isso com aquelas cenas que que as pessoas falavam para ele que ele gostaria de ser rei, só que ele gostaria, mas ele não conseguia admitir isso porque ele sabia que ele era o segundo, o trono era para o irmão, né? Então, naquela cena que o irmão diz isso explicitamente para ele, ele congela e ele não consegue falar. Então, essas situações de conflito emocional tende também a deixar a fluência pior. Nós também tínhamos medo do caricato terapeuta, né? Como seria esse terapeuta retratado, né? Seria o milagroso? Seria... Não, mas ele foi muito bem retratado. Ele dá um foco muito grande para o vínculo terapêutico. Isso não é psicoterapia, isso não é psicanálise, isso é vínculo isso pode ser feito terapêutico. Com o irmão. Ele investe no vínculo, ele investe na igualdade, né? Então nós somos aqui pessoas que vamos, entendeu? Eu não posso me atemorizar por você. E ele investe em técnicas, né? Me parece, Inês, que foi a primeira vez que o rei teve um espaço para ele. Porque o Lionel, ele estabelece condições de como que o trabalho seria feito. Então, ele ia ter que ir até o consultório. Minhas regras. Exatamente. Ele não podia fumar lá. Eles teriam que ser próximos, sim, porque senão não ia ter vínculo. E a impressão que me deu foi que o Burt, ele nunca tinha tido esse espaço dele, que ele pudesse falar as coisas dele. Ele não pôde ser nem canhoto. Então, quer dizer, naquele espaço, eu acho que foi a primeira vez que ele viu, puxa, aqui eu posso falar, eu posso xingar, eu posso fazer o que me expressar. Exatamente. E essa é a grande história da fluência. Eu posso me expressar. Eu posso me expressar. Por isso eu tenho uma voz. Eu tenho uma a questão voz. é essa, eu tenho uma voz. Ou seja, eu posso me expressar, né? Mas que ele também demora um pouco até ele ter coragem de assumir isso, né? Eu entendi que o auge disso foi quando, lá no ensaio
coroação, o Lionel senta, né, lá na mas ele fez aquilo sabendo que ele podia e saber exatamente, ele sabia, né? E ele senta lá e fala assim, mas por que eu tenho que perder meu tempo te escutando? E ele fala, porque eu tenho uma voz. Né? E é a primeira vez que ele de fato fala assim, eu tenho uma voz, né? Então o trabalho caminhou também para que ele conseguisse se colocar, né? Exatamente, suportar, dizer as coisas que ele gostaria de dizer. O quanto a gagueira ela pode melhorar com o tratamento? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, as técnicas e também o quanto isso melhorou para vocês se expressarem, o quanto isso melhorou a autoestima de vocês frente em relação a algum tipo de preconceito que vocês tenham sofrido. Olha, a minha experiência é a seguinte: depois, né, de conhecer, né, as profissionais especializadas em gagueira, a minha qualidade de vida melhorou muito, né? Antes eu tinha um comportamento totalmente evasivo, de evitação de situações de fala. Nem falo em falar em público, porque era fora de questão. Eu não tinha uma voz. Eu não me permitia ter essa voz. A partir do momento que eu conheci pessoas gabaritadas e conhecer outras pessoas que gaguejam, isso foi assim bem importante no meu desenvolvimento como pessoa, como profissional, e assim eu passei a ter uma voz em todas as situações que eu já passei hoje. Situação de fala, eu não imaginava anos atrás, por exemplo, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, que eu teria, que eu teria a coragem, a disponibilidade também de falar em público, por exemplo. Então, assim... E você fala muito em público? Olha, agora com uma certa frequência. O que mudou a minha vida, acho que mais que o tratamento, foi a informação. Quando eu descobri, eu me conscientizei que a gagueira era física, é orgânica, que eu não tinha culpa por gaguejar. Isso foi um ponto de mudança na minha vida, Quer dizer, eu gaguejo porque eu gaguejo. Se você quiser ouvir ou não, eu não tenho culpa disso. E quando você se conscientiza disso, é muito mais fácil a vida. Exposição até hoje é ruim, Eu estou aqui hoje por quê? Se eu fosse uma pessoa normal, eu estaria em casa. Porque eu sei que a situação de quem gagueja hoje aqui é muito ruim. O gago aqui no Brasil é considerado a escória da escória. As minorias ainda, apesar de desrespeitadas, ainda tem alguma proteção do Estado. Elas têm cotas em concursos públicos, elas têm cotas em universidades, elas têm algumas leis inclusivas. Para o gago não tem nada. Ele não tem cota em concurso público porque ele não tem nada. Mas se ele for arrumar emprego numa iniciativa privada, ele não consegue, porque ele é gago. Na dinâmica do grupo. Quer trabalhar? Não, ele não pode. Então é uma situação pode, muito não para de complicada. pensar. E se perde muito. A gente é normal, pô.
Eu sou casado, tenho um filho, tenho um bom emprego, tenho meus amigos, tenho a minha vida. Mas eu sou gago, mas e daí? Eu sou normal, eu sou tão competente quanto, às vezes em algumas coisas mais, em outras menos, mas não. A gagueira é só uma coisa criança, entre tantas, né? isso é muito pesado, muito pesado. Geralmente, né, as pessoas, né, a sociedade aqui, né, nos vê, né, como, né, o gado, só isso. Eu não sou uma pessoa, eu não tenho, né, uma profissão, eu só sou o gado, eu sou taxado o gado, entende? Esquece, né, que eu sou, né, bibliotecário, que eu dou aula de vez em quando, que eu faço outras coisas, que eu sou casado. Isso daí é um estigma muito grande que nós, né, enfrentamos por aqui ainda. E desde criança, né? E desde criança. Como vocês falam para os pais? O que vocês falam, né? Porque tem que ter esse outro apoio junto dos pais para saber o que eles devem falar em casa, para não ter esse problema de vai passar, nunca passa. Quais indicações vocês dão? Para os pais. Isso. Eu acho que a primeira coisa é não fazer de conta que não está acontecendo nada, tá? Os pais se afetam muito quando eles veem que o filho está com alguma dificuldade de fala. Para alguns pais, tudo que eles conseguem é negar e falar, não vou pensar nisso que passa. Vai passar para uma boa parte de crianças sim, mas algumas não vai passar. E quanto mais tempo se perde um tempo valioso. Então eu diria para os pais e mães que a partir do momento que a fala do filho preocupar, que eles busquem um fonoaudiólogo especializado. Não interessa se a criança gagueja uma semana, um mês, 6 meses, não importa, se preocupou, leve. O que a gente sabe, isso a ciência nos mostra, é que mesmo que seja esse caso que a Sandra falou, olha, esse vai ser crônico, esse vai cronificar, com um tratamento adequado, ele vai ser menos grave, ele vai ter mais força, ele vai ter mais enfrentamento, vai ter mais condições para não carregar todas essas histórias, né, que a gente ouve todos os dias, que vocês viveram, que tem. Então, não precisa ser tão sofrido. E a questão do nome próprio? O nome próprio é muito difícil de falar, né? O nome próprio. Eu acho que é para muitos gagos. Não sei se é a maioria, né? Mas é complicado se apresentar. Eu sou o Paulo. Então a gente costuma usar estratégias, né? Em vez de falar Paulo, fala eu sou o Paulo, meu nome é Paulo. Quer dizer, você acha mais fácil incumpridar a frase do que você ser direto, né? Acaba sendo uma coisa de Até porque maluco, tem muita né? lógica isso, né? Porque o início da fonação é, em geral, mais difícil, não é? E também entra nas mesmas explicações que a Sandra falou. Assim. E a gente vê no último discurso do rei, ele está lendo, o começo é mais difícil. Depois que ele consegue um ritmo de fala que para ele facilita e ele consegue suavizar a tensão muscular, o discurso segue muito mais fácil. E o nome, em geral, quando perguntam o nome, é uma palavrinha só. Então você não tem tempo de ter esse aquecimento, né? Então, às vezes isso dificulta bastante. Geralmente, para fazer cursos, eu trabalhei muito lá. Eu fiz muitos cursos de treinamento e tal, né? Então, todo curso você já fala, bom, vai ter apresentação. No começo vai ter apresentação. Deus do céu. Você só faz aquela roda. E as dinâmicas de grupo, era muito difícil. Apresentar era muito difícil. O primeiro dia de aula era sempre um terror. Aí eu sempre, olha, o meu nome é Roberto, sabe?
Eu já nunca Eu tive tive. dificuldades para dizer nem o meu nome, nem o meu sobrenome. Mas é muito típico mesmo. Porque o seu é fácil. Para mim, né? Para mim. Muito obrigada pela presença de vocês. Gente, Nós a que- gente agradece. Nós que agradecemos oportunidade. o espaço e a possibilidade de estar falando sobre esse tema tão importante que atinge quase 2 milhões de brasileiros Bastante. que sofrem É bastante. cronicamente do problema. É muita gente. 3 deles estão aqui. Eu não. Quanto é 2 milhões menos 3?